Olá, seja bem-vindo novamente a essa série de vídeos falando sobre o Framework SAFe. Meu nome é Rafael Fonte, sou gestor de tecnologia e entusiasta da cultura ágil. Bom, nesse vídeo a gente vai finalmente criar um contínuo pipeline para a entrega contínua de software e produtos. Nesse vídeo a gente vai abordar como criar o Continuous Delivery Pipeline do SAFe. Mas antes de a gente falar sobre a sua constituição e como criar esse Continuous Pipeline, a gente precisa dar um passo atrás sobre o framework que sustenta esse pipeline. Estou falando aqui de DevOps. DevOps é uma combinação de duas palavras, desenvolvimento e operações. O framework permite uma interação entre as equipes que criam soluções e as equipes que oferecem suporte e mantêm essas soluções. A implementação do conceito no SAFe permite que as empresas quebrem os silos organizacionais e desenvolvam um pipeline de entrega contínua, o CDP. Um mecanismo de alto desempenho capaz de entregar soluções líderes de mercado na velocidade dos negócios. O objetivo é simples, entregar valor sempre que houver necessidade de negócio. Isso é realmente alcançável, pois as equipes que se destacam no DevOps, em média, implementam 208 vezes mais frequentemente, implementam 100 vezes mais rápido, experimentam 7 vezes menos falhas e se recuperam de incidentes 2.604 vezes mais rápidos do que as equipes de baixo desempenho. Fonte lá do Scaled Agile, você pode conferir lá. Bom, a gente tem o Dev, o desenvolvimento, que ele é otimizado para velocidade no desenvolvimento, e a gente tem o Ops de operação, que é otimizado para estabilidade. Importante eu citar também o conceito de DevSecOps, que foi um conceito que pegou DevOps e colocou segurança no meio. Quando a gente está falando do SAFe, quando a gente fala de DevOps no SAFe, a gente já está falando de DevSecOps. Todas as práticas do SAFe já contribuem com esse aspecto de segurança. Então, fica tranquilo, quando eu falar DevOps no SAFe, é a mesma coisa que falar DevSecOps. Para a gente seguir o DevOps dentro do SAFe, a gente precisa de uma abordagem chamada CALM, que é CALMR. O SAFe CALMR é uma abordagem para DevOps que guia os artes para alcançar entrega contínua de valor, controlando os avanços simultâneos na cultura da entrega, automação, fluxo, medição e recuperação. E o que ele significa? Acompanhe aí na tela. Ele significa esses 5 pilares aqui. A cultura, que estabelece uma cultura de responsabilidade mútua entre os envolvidos no programa, como desenvolvimento, implementação e operações. Ele tem também a automação, que busca sempre automatizar o Continuous Delivery Pipeline para a entrega contínua de valor, limitando a quantidade de erros e atrasos derivados de ações manuais. A gente tem o nosso fluxo Lean, que permite manter os pacotes de trabalho pequenos, limitando a quantidade de WIP e fornece uma visibilidade externa. A gente tem também a nossa medição, que é medir um fluxo pelo pipeline, implementar telemetria e todas as cadeias. A recuperação, que é planejar a arquitetura e habilitar lançamentos de baixo impacto, estabelecendo recuperação, reversão e correções rápidas. Agora, finalmente, vamos falar sobre o nosso Continuous Delivery Pipeline, como ele é criado e como ele funciona. Elaborar um pipeline de entrega contínua com DevOps representa um fluxo de trabalho contínuo, capaz de entregar todas as atividades necessárias para a entrega de novas funcionalidades exigidas. Cada Agile Release Train cria ou compartilha um pipeline. As organizações precisam mapear a nova estrutura do fluxo de valor, eliminando atrasos e melhorando a eficiência em cada etapa. O pipeline é dividido em 4 etapas. Acompanha comigo. A primeira dela é o Continuous Exploration. Iniciamos entendendo as necessidades do cliente, colaborando e propondo soluções arquitetadas através da nossa equipe. Lembra do Design Think? Nesse momento utilizaremos esse framework para fazer a exploração da solução. As etapas do processo apresentadas pelo SAFe são: primeiro, criar uma hipótese, constituído de práticas para capturar a ideia e as medições necessárias para validá-las com os clientes. Segundo, colaborar e pesquisar, constituído de práticas para trabalhar em conjunto com o cliente e as partes interessadas, para refinar os entendimentos das necessidades potenciais. Depois, arquitetar, constituído de práticas para visualizar a abordagem tecnológica que permitirá a implantação, entrega e suporte das operações contínuas.
E por último, sintetizar, constituído de práticas que organizam as ideias em uma visão holística, um roteiro, um backlog priorizado e suportado na planning. Depois da Continuous Exploration, a gente tem a Continuous Integration, que é um processo de criação das atividades arquitetadas. Nessa etapa, inicia o desenvolvimento de testes e validações. Com a integração contínua, o sistema está sempre disponível para implementação. As 4 etapas são: desenvolver, que são as práticas necessárias para implementar a história de usuários e entregar código funcional. O build são as práticas necessárias para criar binários implementáveis e mesclar ramificações no tronco. O teste de ponta a ponta, que são práticas para validação de soluções e validação de testes. E por último, a homologação, que são práticas para hospedar e validar a solução em ambiente similar ao ambiente de produção. A integração contínua é praticamente a nossa fábrica de integração e soluções. Aqui as histórias dos usuários e features elas são transformadas realmente em código utilizável em realmente um sistema. Após isso, a gente tem o nosso Continuous Deployment. É um processo de implementação contínua que implementa os recursos validados em homologação no ambiente de produção, onde são preparados para o lançamento. A capacidade de implementar sobre demanda é uma competência crítica para empresas que precisam responder oportunidades de mercado e prazos sustentáveis. O Continuous Deployment é dividido em 4 partes. A implantação, que são práticas necessárias para implantar soluções em um ambiente de produção. A parte de verificação, que são práticas que garantem que a solução funcione corretamente no ambiente de produção antes de ser disponibilizado para os clientes. Que são práticas para monitoramento, alarme e relatar qualquer problema que possa seguir no ambiente. E responder, que são práticas para resolver rapidamente qualquer problema que possa ocorrer durante a implantação, como correções rápidas ou até mesmo um rollback. Implantar em produção pode parecer uma tarefa similar com a parte de integração, mas quem trabalha na área sabe como é que é sofrer com o processo de merge e juntar vários códigos diferentes. Por mais que os ambientes de homologação e QA sejam idênticos aos de produção, sempre há risco de alguma coisa acontecer. Então, é um processo muito importante e tem o seu valor. E por último, a gente tem o Release on Demand. E o que é isso? Liberar sob demanda é o processo que implanta novas funcionalidades de produção e os libera imediatamente ou de forma incremental para os clientes e usuários, com base, é claro, na demanda solicitada. As outras etapas conseguem garantir que as novas funcionalidades sejam continuamente preparadas e verificadas no ambiente de produção. Mas como o valor do desenvolvimento é tangível apenas quando os usuários finais estão utilizando a solução, liberar essa versão no momento adequado é fundamental para a empresa obter benefícios de agilidade. E essa etapa é dividida em 4 etapas novamente. Lançamento, que são práticas para entregar a solução aos usuários finais de uma vez ou incremental. Estabilizar e operar são práticas para garantir que a solução esteja funcionando corretamente das perspectivas funcional e não funcional. A medida, que são práticas para quantificar se a funcionalidade lançada fornece o valor pretendido no início. E o aprender, que são práticas para decidir o que deve ser feito com as informações coletadas e se preparar para o próximo ciclo. Liberar versões sobre demandas é fundamental para se conseguir agilidade nos negócios. Apenas com a versão liberada é que conseguimos feedback do usuário e verificar se realmente o que foi pretendido no passado foi atingido agora com os usuários. Bom, e com isso, nesse vídeo eu apresentei como criar o Continuous Delivery Pipeline no Safe, apresentei cada etapa e como ele funciona. Entendemos como o Safe agrega valor apresentando as 4 etapas do fluxo. Primeiro exploramos o que será feito, criamos uma proposta e construímos histórias do usuário. Depois integramos essas histórias, transformando-as em código utilizável e fazemos validação. A terceira etapa é implementar o que foi criado no ambiente de produção sem liberar para os usuários. Com a funcionalidade implementada, monitorada e estabilizada, vamos para a última etapa, que é liberar sob demanda de acordo com a estratégia da empresa. Antes de fechar aqui com vocês esse vídeo, eu queria falar sobre a arquitetura Runway. Essa arquitetura é a capacidade que engloba código, componentes de hardware e diretrizes de marketing, habilitando features de negócio a curto prazo.
Os habilitadores constroem runner e as features as consomem. Essa arquitetura deve ser mantida continuamente. O ideal é utilizar uma capacidade para criar habilitadores runway. Em outras palavras, a arquitetura runway é tudo o que é necessário para habilitar os desenvolvimentos e manter as funcionalidades operando. Todos os desenvolvimentos de hardware, documentações e arquiteturas necessárias para criar um pipeline de entrega contínua é derivado da arquitetura runway. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo aí do Safe. Se você quiser saber mais conteúdo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo do site, onde tem uma série de artigos falando sobre tudo que é necessário para você passar na prova de certificação do Safe. Até um próximo vídeo, valeu!